Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição da live Atalhos Obstáculos. E nessa série de lives, eu e a Cris sempre trazemos atalhos que ajudam e obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode estar fazendo você ter uma visão conturbada da situação atual da tua empresa, que é achar que dinheiro no caixa é lucro. Isso pode estar fazendo você ter muitos incêndios para apagar. Campa, conta para eles, por que a gente escolheu esse assunto para trazer para a live de hoje? Então tá. Bom, porque são duas coisas diferentes, tá? Você tem que ter isso claro aí. Uma coisa é olhar dinheiro, outra coisa é olhar lucro, Cris. São duas coisas totalmente diferentes. Veja bem o que eu vou te falar, ó. Por mais paradoxal que possa parecer, você olhar lá, final do mês, olhar o saldo de caixa, sobrou dinheiro no caixa, tem lá 20, 30, 40 mil reais, não significa que você teve lucro. Guarda isso que a gente vai desvendar depois, tá? Agora, o contrário também acontece. Sim. Você não ter dinheiro não significa que você não teve lucro. Você pode ter lucro, mas pode não estar com o dinheiro aí. E Cris, eu estava me lembrando agora, isso é algo muito comum. Lá no começo, a nossa primeira empresa, a gente fazia isso, né? Olhava, contava dinheiro, sobrou, deu lucro, beleza. E aconteceu alguns pepinos aí que a gente vai contar aqui, que pode estar acontecendo com você aí. Mas eu lembro muito bem, Cris, tinha uma amiga nossa, que era um casal de amigos que tinha uma empresa até forte. E eles tinham contratado uma consultoria, e a consultoria desenhou lá todo um roteirinho para eles apurarem o lucro. E o lucro era baseado no quê? Lembrou? Baseado no quê? No caixa. Dinheiro que estava lá. E eles disseram, não, a gente apura pelo regime de caixa. Aí no mês, apuro por causa disso. num mês era uma alegria. Olhavam lá aquela dinheirama, nossa, sobrou um monte de dinheiro. Dali uns 15 dias já estavam correndo para banco, pedir dinheiro emprestado. Ué, mas cadê o lucro? Mas a consultora disse que é assim. Acreditar, não tô queimando o consultor, tá? Não é nada disso. Mas só tô falando que era o risco. Essa empresa teve à beira da falência várias vezes, até que eles entenderam que essa não era a melhor prática de apurar o lucro da empresa. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto, Cris. Eu vejo que muita gente faz isso ainda. Muita gente faz isso ainda, nossa. Eles não. Vamos ler? Não. Vamos ler o que eles escreveram? Vamos ver. O que saiu aqui, ó. Start de Barreiras na Bahia, o Luciano de Uruguaiana. A Soraya tá em Austin, no Texas. Que massa! Soraya, que legal! De férias. Ó, o Clariston de Goiânia, Goiás, Daniela de São Paulo, o Claudinei tá aqui com a gente, o Claudinei que é de Curitiba, se não me falha a memória, né, Claudinei, da turma 99, a Márcia de Marechal Cândido no Paraná, o Antônio da turma 100, mas não falou a cidade aqui, o César de Piracicaba, pertinho aqui, né, Piracicaba, a gente brinca que é o Piracicaba, né, Marta, dando boa tarde, o Antônio Conselheiro Lafayette de Minas Gerais. Fala aí, como é que você apura o lucro da tua empresa? Se você não apura, você diz assim, eu não apuro, eu só trabalho, mas não sei se eu ganho dinheiro ou não. Exatamente. Ó, aqui a Márcia disse que apura pelo DRE, mas só a Márcia falou. Ninguém mais apura o lucro, Cris. Ninguém mais apura o lucro. A gente tá falando em como que apura, mas ninguém apura. Não tem o controle de apuração. A Cíntia do Strates tá ali, ó, de Campinas, Cíntia! Ó, pelo DRE. Caramba, ó, só tem aluno aqui, Cris, nem tem sentido nós fazer live, eu acho, pelo jeito, eles já sabem apurar o lucro, né? Já sabe. Mas tem gente aqui que precisa, assim, desse conhecimento, olha só, estoque, não quanto apuro. você receber, quanto você pagar, olha os resultados pelo CMV, ticket médio, DRE e por aí vai. Quem diria, Soraya, falando todos esses termos, né? Me impressionei agora, quanto orgulho aqui. Legal, bacana. Show de bola. Então, Campa, pode explicar como é que funciona esse negócio todo aí? Dinheiro é dinheiro e lucro é lucro? Dinheiro, lucro é lucro, toda essa parafernália toda aí. Vamos imaginar o seguinte, só esclarecer a cabeça das pessoas, então, né? Esclarear que nem os outros. Vamos esclarear aqui, ó. Olha só, pensa comigo. Imagina assim, você começou agora, o mês zeradinho, esquece saldo anterior, tá? Agora imagina a seguinte situação, ó. Você comprou 100 mil de mercadorias para você vender, ou para transformar, ou para colocar lá em insumo, enfim.
100 mil. Você comprou 100 mil reais. Só que você vai pagar assim, ó. Você não pagou um centavo de entrada. Você vai pagar em 30, 60 e 90. E desses 100 mil, você colocou a venda por 200, tá? 200. E você deu sorte. No primeiro mês você vendeu 100 mil já, ou seja, vendeu metade, né? Metade. Só que esses 100 mil, você vendeu, digamos assim, à vista. À vista. Entrou 100 mil no teu caixa. Concorda comigo? Sim. Entrou 100 mil aí. Aí chega o final do mês, eu vou olhar lá, lucro, 100 mil reais. Uau! Sobrou 100 mil esse mês. Que beleza, vou trocar de carro. Saldo de caixa, sim, né? Vou trocar de carro, vou viajar, vou fazer algumas coisas aí que antes eu não podia, agora eu tenho 100 mil na minha mão. Legal. Só que aí você tem as despesas, né? Ah, mas eu já descontei as despesas. Ok, beleza. Então sobrou lá 80, digamos. Só que você tem aquela compra que você fez, você tem que pagar ali na frente. Então os 100 mil não é lucro. Os 100 mil é simplesmente sobra de dinheiro que está no caixa. Que vai ser destinado para outras coisas depois, né? Total. Agora o contrário também acontece, Cris. Como que acontece o contrário? Imagina a seguinte situação, tá? Você comprou os mesmos 100 mil, você vendeu os 200 mil, só que você vendeu para receber em 5, 6 parcelas. Você vai receber picado, não entrou nada de dinheiro. Aí você vai olhar, esse mês deu prejuízo. Não, esse mês não deu prejuízo. Esse mês te deu um lucro, só que você não está com o dinheiro disponível. Você está apenas com aquele dinheiro que movimentou, mas o lucro ainda está lá no teu contas a receber. É verdade. Então essa é a diferença bem gritante, né? Entre você ter um fluxo de caixa, que é uma situação, e você ter o controle daquilo que é a lucratividade. Daquilo que é a mesmo, lucratividade, né? exatamente. O que é sobra de caixa e o que é a lucratividade da empresa de verdade, né? Mas quais são os riscos, Campa, de apurar o resultado, apurar o lucro só olhando o dinheiro? O que pode acontecer? O risco principal é você mascarar a situação. Como que mascara, né? Eu olhei, esse exemplo que eu dei, dos 100 mil. Comprou 100, transformou em 200, vendeu 100 à vista, tem 200 ainda para vender. Quando você mascara esse lucro, você corre o risco de você contar com o ovo antes da galinha colocar. Você pegou esse dinheiro, você gastou com outras coisas e faltou para o teu fluxo de caixa. Faltou para alguma coisa importante. E tem um risco maior ainda que pode acontecer, muitas vezes, de você não estar prevendo algo que vai acontecer ali na frente, tá? Então, quando você apura o lucro ele tem muito de previsão. O que vai acontecer? Que gerou nesse mês, mas vai acontecer ali na frente. E o risco é exatamente esse, eu gastar o dinheiro que, por eu olhar só dinheiro, parece que é meu, tá comigo, mas ele não é meu, ele tem um destino já certo, eu gastar aquilo ali e faltar. E o empresário está pensando se aquilo é lucro ou prejuízo só com controle na cabeça, é pior ainda, né? Ah, pior ainda, aí não tem jeito, né? Então, tem que estar preto no branco, tem que ter a informação ali na empresa, seja numa planilha, seja à mão que seja, ou num sistema, que é a melhor forma de você controlar o financeiro. Se tudo estiver lançadinho, você sabe exatamente o que tem e se realmente aquilo ali é dinheiro ou não é dinheiro, né? Com certeza. E quais os incêndios causa apurar o lucro só pelo dinheiro que tem no caixa, contando o dinheiro? O causa incêndio que você vai ter que ir atrás. Imagina, gastei aquilo que eu acho que era meu, mas não era meu, e aí faltou para pagar a conta. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que correr atrás de algum jeito. Correr atrás de vender desesperadamente, às vezes correr atrás de desovar mercadoria, às vezes correr atrás de dinheiro em banco, correr atrás de pedir para o cliente que tem conta a receber, que antecipe, correr atrás de factoring, às vezes até agiota, né? Então esses são os incêndios, por não ter o controle na mão. Porque a verdade é essa, Cris. Dinheiro não aceita desaforo. Sim, é verdade. Não aceita. Então você tem que estar sempre olhando os números da tua empresa. Todos os números eles têm que estar à mão o tempo inteiro em voga. Isso é um exercício, na verdade é uma obrigação do empresário estar olhando o que está acontecendo com o meu financeiro. E principalmente eu poder prever. Uma coisa é olhar o passado, mas eu tenho que prever lá na frente o que vai acontecer. Sim, aquelas coisas do tipo 13º, férias, pode quebrar um equipamento, eu ter algum dinheiro para consertar aquele equipamento ou para trocar. Então é importante sempre estar olhando a empresa como um todo. E é uma obrigação do empresário, não é, Campa? Exatamente. Então, a obrigação do empresário estar olhando aquilo que é o geral da empresa e não só o trabalho que está sendo feito ou as vendas que estão sendo feitas. Finanças também faz parte do trabalho do empresário. Não fazer.
Não é fazer. Pode ter uma pessoa para fazer isso, né? Mas olhar... Lançar sim, né? Sim, lançar, lançar, controlar, sim. claro. Mas o empresário precisa olhar. É uma responsabilidade. Seria a mesma coisa um aluno que não olha as notas do boletim, vai deixando a vida me levar. Quando vê no final do ano, pega a recuperação em todas as matérias porque não prestou atenção naquilo que tinha que prestar atenção. Aí tem que remediar, tem que tapar furo. Ou rodar de ano. A gente também, como empresário, pode rodar de ano ou passar de ano, né? Passar de fase. Com certeza. A gente quer que todo mundo passe de fase. E como é que deveria ser, então, Campa, para apurar o lucro da forma certa? Apurar o lucro direitinho, como que é? Só existe um jeito que algumas pessoas colocaram aqui que fazem, né? Só existe um jeito de apurar o lucro do jeito certo. É olhando um relatório chamado DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício, tá? Agora veja bem, para a gente apurar o DRE tem que ter algumas coisas que a gente tem que ter em mente, algumas coisas para fazer aquilo funcionar. E assim, ó, é muito comum, tá? Principalmente quem usa sistema. Eu recomendo, inclusive, que use sistema. Sistema te dá isso pronto. Mas tem muitos sistemas que eles te dão a visão de DRE de duas formas. Ou pelo caixa, ou pela competência. O DRE é sempre pela competência. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas guarda isso. DRE é sempre pelo regime de competência. Aí você consegue apurar do jeito certo. Você vai explicar o que é regime de caixa e competência, todas essas coisas. Vou explicar. Então, vou explicar. Então, tá jóia. E quais são os erros mais comuns de quem fecha o DRE? Então, vamos lá. Primeiro erro é esse que eu acabei de falar. Né? Já faz o DRE, mas qual é o erro qual ali é o que é erro? obscuro? Que de vez em Isso quando aí. a pessoa acha que faz certo, mas não faz, Não né? está fazendo, exatamente. O primeiro deles, Cris, é isso. Olhar o DRE pela competência. Olhar DRE pela competência é quase como olhar fluxo de caixa. É só uma visão diferente, um relatóriozinho diferente. Não serve para nada. Vamos explicar o que é caixa e competência, que você perguntou agora há pouco? Sim. Caixa é o seguinte, ó. Quando você lança pelo regime de caixa lá no teu fluxo de caixa, você lança no momento em que você pagou ou no momento que você recebeu. A entrada e a saída é pelos momentos. Paguei, recebi, sim. Aí é o lançamento lá, tá? O lançamento de caixa. Agora, competência é quando originou aquela conta. Então, por exemplo, comprei os 100 mil de mercadoria que eu comprei. Fiz uma compra nem vou falar em mercadoria, vamos falar assim, eu fiz uma reforma, por exemplo. Fiz uma reforma. Reformei lá e vou pagar em 5 parcelas. 10 mil em 5 parcelas. O que vai acontecer? No meu controle demonstrativo de fluxo de caixa, no meu DFC, vai aparecer o dia e o mês do pagamento. Então, paguei uma entrada de 2 mil, o outro mês eu vou pagar mais 2 mil, vai aparecer no outro mês e assim por diante. Ou seja, pelo regime de caixa no mês em que eu fiz o pagamento. Agora, olha só, no meu DRE vai aparecer um lançamento único de 10 mil no mês que eu fiz essa despesa. Por quê? Porque a competência foi aquele mês. É que nem tanto compra quanto a venda, né? Nem tô falando compra e venda, né? Porque a compra e a venda, isso é outra coisa que às vezes as pessoas confundem. Porque a compra e a venda no DRE, ela não aparece, olha só, ela aparece lá como receita, né? Aquele valor total, mas o valor da compra ele vai estar sempre ali no meu CMV. É ali que vai estar o impacto. Não vou ter o lançamento da compra como uma despesa, porque ele vai estar dentro do meu CMV, que tem a ver com a avaliação do meu estoque, né? Então, se comprou, por exemplo, lá, vamos pegar um exemplo bem genérico, tá? O empresário comprou 50 canecas para vender, vamos supor. 50 canecas ali. Tá. Aquelas 50 canecas, R$20 deu R$1.000 lá. Tá? Deu R$1.000 aquela compra. Mas foi dividido em 3 vezes, tá? R$1.000 dividido em 3 vezes. No regime de caixa, como que aparece? Lá no DFC... Aqui são duas coisas diferentes. No DFC, lá no DFC vai aparecer no momento em que eu paguei. Comprei em 30, 60 e 90. Estamos no mês de outubro. Eu vou pagar em novembro, dezembro e janeiro. Em novembro, quando eu pagar, eu vou lançar. Paguei, então... Primeira entrada de 400, a primeira parcela de 400. Tá, se eu dei entrada, saiu no mês que eu fiz a compra. O pagamento da parcela no mês que eu fiz o pagamento, lá no DFC. Tá. Agora lá no DRE vai entrar onde? Tá, mas então lá no DFC aparece 400 em outubro, 300 em novembro e 300 em janeiro, é isso? Isso mesmo. E lá no DRE é onde que aparece? Lá no DRE, se é uma compra de mercadoria para eu vender, só vai aparecer no CMV. No CMV, que exatamente. Tá.
Se for uso e consumo, se for uma outra despesa... Se for uma despesa, vamos pegar, por isso que eu gosto do exemplo da despesa e não da compra, é mais fácil pra gente despesa, pneu, comprar um pneu. Comprei um jogo de pneu para os meus caminhão da minha empresa, tá? Tá. Legal. Vou pagar, sei lá quanto é que tá um jogo de pneu de caminhão, mas vamos supor que tá 20 mil. 20 mil, vamos supor. Vou pagar em 4 parcelas, entrada e mais 3. 4 parcelas de 5. Dei 5 mil, puxei 5 mil em dinheiro no mês de outubro, estamos em setembro ainda, né? Sim. No mês de setembro. Puxei 5 mil no mês de setembro, o DFC vai estar lá, 5 mil reais, tá? Só isso. Agora, pegando o mês de setembro ainda, DRE vai estar o quê? DRE vai ter o valor total. 20 mil reais, porque é a compra total de pneus, que é meu insumo, as despesas que eu tive com pneus. Então no DRE vai estar aparecendo o valor total. Mas Campa, eu não paguei 20 mil, eu paguei só 5, é verdade. Mas você deve mais 4 parcelas. Então deste mês gerou uma despesa de 20 mil reais, por isso que ela sai do teu lucro. E isso as pessoas confundem muito, Cris. Já gastou? Já gastou? Já gastou, tem que contar, né? Já gastou, exatamente. Então, esse mês eu vou considerar isso. 20 mil reais saiu do meu lucro porque foi o que originou. E quando é venda? O mesmo acontece. A venda entrou, a venda total naquele mês. Ah, mas eu vendi 1 milhão, mas eu vou receber em 10 parcelas. Mas neste mês eu vendi 1 milhão. É assim que a gente apura o DRE. DRE é 1 milhão. E no DFC, que é o fluxo de caixa, daí no número de parcelas que a pessoa comprou. Exatamente. Mas tem um erro também que as pessoas cometem demais na hora de apurar o DRE, que é o erro da ausência, tá? Esquecem de considerar uma coisa. Porque veja bem, ó, para eu ter uma gestão financeira, para eu ter um planejamento financeiro coerente, eu tenho que olhar duas coisas. Eu tenho que olhar passado e eu tenho que prever o futuro. Porque se eu não prevejo o futuro, eu vou ter sustos com imprevistos. Com certeza. Por exemplo, quer ver uma despesa que todo empresário tem? Ó. Chega lá novembro, dezembro, tem que pagar para o pessoal um negocinho chamado 13º. Ih, daqui uns dias já é. Daqui uns dias já é, exatamente. Chega lá janeiro, tem que pagar férias. A hora que o pessoal tira férias, tem que pagar férias. Tem renovação de IPVA de carro, renovação de seguro, tem um monte de coisa. Só que olha só, Cris, essas despesas, elas não são naquele mês que eu vou pagar. O 13º não é despesa de novembro e de dezembro. O 13º é despesa que acontece de janeiro até dezembro. Se contratou um funcionário em agosto, então vai dividir essa despesa... De agosto para frente, agosto né? Até pagar dezembro. agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu tenho 5 meses de 13º. Se é um funcionário antigo, que já vem de vários 12 anos, meses. é 12 meses. Os 12 meses, exatamente. Como se fosse 12 parcelas. O seguro dos carros, o seguro do caminhão da empresa, né? Da empresa. Esses seguros, eles são despesas do ano inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sei que essas despesas vão acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu já me precavenho, como é que é? Me precavenho não, né? Me previno antes. Já me previno antes. Precavenho, criando palavra. Eu já me previno antes. Como? Lançando como provisionamento. Provisão de 13º, provisão de férias, provisão de seguro. Todas essas despesas eu provisiono. Porque se eu não faço isso, e outro dia até, Cris, no encontro de tirar dúvida dos alunos, uma aluna me perguntou assim, Campa, eu não estou fazendo a provisão porque daí meu lucro fica pequenininho. Então, tá mascarando, né? Tá tapando o sol com a peneira, claro. Não adianta. Aí eu perguntei assim, e como é que foi o final do ano passado? Você vende lá em novembro, dezembro? Não, não vendo. Vendo muito pouco. E aí o que você fez? Eu tive que correr em banco, pegar empréstimo. Digo, pois é, porque sabe o que você fez? Antes de chegar lá, você começou a queimar esse dinheiro. Um dinheiro que não era teu. Um dinheiro que você tinha que pagar. Você começou a queimar esse dinheiro achando que era teu. Aí chegou lá, faltou, você teve que buscar empréstimo. Agora, quando eu provisiono, quando eu vou separando aquilo ali, vou me preparando. Opa, este dinheiro já sai daqui porque eu vou ter que pagar lá. Então, estou provisionando lá dentro do meu DRE. Fica muito fácil, eu não vou tomar esse tipo de susto. É verdade. E aí tem outra coisa também que tem que acontecer lá no meu DRE. Além da provisão, eu tenho que considerar o seguinte, ó, tudo que você compra na tua empresa, carro, computador, móveis, maquinário, ferramenta, tudo aquilo que é bem. O que é um bem? Algo que você pode vender se você quiser, você pode transformar em dinheiro. Não estou falando de estoque, eu estou falando coisas para uso ali. Tudo que você pode vender, os teus bens, os teus ativos, vai chegar, por mais que a gente não queira, vai chegar um dia que você vai ter que trocar. Sim.
Né? Você comprou. Opa, Mesmo um notebook que vai usar no escritório, chega uma hora que ele não serve mais. Ele Exatamente. já venceu, né? Já venceu. Não mais. vai durar para sempre. Por mais que a gente queira. Não vai durar para sempre. Não vai durar. Então, esses equipamentos, esses bens, esses ativos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a depreciação. O que é depreciar? Depreciar é eu olhar quando que eu vou ter que trocar esse bem, quanto que eu paguei, quanto que ele vai estar valendo naquela época, desconto essa diferença e divido pelo tempo total que eu estimo de vida. Por exemplo, vou só fazer conta de padeiro aqui. Digamos que eu... Conta de padeiro é aquela em papel de pão, né, Cris? Aquela mais simples, Mais simples, né? aquela conta que eu Por pego cima. assim. Digamos que eu compro um notebook e esse notebook me custa 3.600. E aí eu imagino assim, ó. Legal, 3.600. Mas quando eu for... Ele vai durar 3 anos, tá? 3 anos. Então lá no final de 3 anos ele não vai estar valendo 0, ele vai estar valendo 2.600, por exemplo. Então o que eu faço? Vai estar valendo R$1.000, vamos supor. Então o que eu vou fazer? 3.600 menos 1.000, 2.600. Divido isso pelo tempo de vida, que é os 36 meses, vai dar... De conta eu não sei, de cabeça não sei fazer conta, mas digamos que vai dar R$80, R$90 por mês, vamos supor. O que você vai fazer? Todos os meses você vai lançar lá no teu DRE a depreciação total, que daí entra a depreciação desse notebook que eu dei exemplo, depreciação de carro, depreciação de tudo. E se der para reservar esse valor, realmente tirar do teu caixa e pôr lá numa conta investimento melhor. A Campa não dá, tudo bem, então não dá, mas pelo menos você tem que lançar lá para que você não gaste aquele dinheiro achando que é teu. E aí, porque se você fizer isso, na hora de trocar, agora tem que trocar o carro. Ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vamos para banco, paga um juro astronômico. Mas olha que ideia, que sacada que você deu, Campa, olha que legal. Se você comprar um notebook, vamos supor, e pagar lá em 24 vezes, sei lá, ou pagar em 12 vezes, de repente 12 vezes consegue uma barbada lá que consiga pagar sem juros. Tá Você vai traduzir a palavra barbada, acho que é lá do sul. Barbada é uma coisa que é muito boa, muito boa, né? Muito boa, uma barbadinha. Então você consegue fazer em 12 vezes pelo preço à vista, mas geralmente não. Geralmente se faz em 10 vezes e paga 12, né? Paga 12 parcelas a mais, dá 20% a mais. Aí tu tirou dinheiro do teu caixa. Olha essa sacada que o Campa deu. R$80 por mês, você guarda, ainda coloca esse dinheiro numa aplicação e você ganha dinheiro em cima do dinheiro que você está reservando. Em vez de pagar juro, você está fazendo aquele dinheiro produzir para você. Um dinheiro pequeno que depois vai fazer com que você tenha um dinheiro maior e vai estar capitalizando a tua empresa através de pequenas decisões tomadas de maneira assertiva. Bela sacada, Campa. Exatamente. Então, além de eu estar me prevenindo para não tomar susto com isso, eu ainda estou me organizando para poder ganhar dinheiro com isso lá na frente, economizar mais. Sim. E tem mais uma coisa ainda que eu recomendo muito que você coloque no teu DRE, que é assim, ó. Essa realmente a maioria de quem apura DRE não faz. É que é você definir um valor de reserva. Tá? Reserva. O que seria uma reserva? Um valorzinho, uma gordurinha para você queimar no momento de baixa. Vai que de repente um mês, eu acho que o mês que vem vão vender super bem. E não vende. O que você faz? Então, você tem uma reserva para suprir esse mês. De repente surge uma oportunidade, como a Cris falou, né? Uma barbada, né? Opa, esse negócio eu sempre compro R$1.000. Agora o meu fornecedor tá lá. Olha, se você comprar 10 e me pagar à vista, eu consigo fazer, em vez de 1.000, consigo fazer 700. E você sabe que é uma mercadoria que gira, gira. Aí você tem dinheiro ali, tem o que a gente chama de bala na agulha, para honrar aquilo ali sem se preocupar se vai vender ou não, porque você já tem essa reserva. Então são 3 coisas, tá, que é importante estar no DRE, que a gente está falando aqui das coisas erradas, né? Então são 4 coisas, na verdade. A primeira é DRE sempre pelo regime de competência, que é quando originou e não quando você pagou. É você incluir ali a tua provisão, que é aquelas despesas que vão acontecer. Não aconteceram ainda, mas você sabe que vão acontecer, eu tenho quase certeza que vão acontecer. Sim. É você considerar a depreciação, que é o desgaste dos teus bens, e é você considerar a reserva. Então, quando você considera tudo isso, você tem um DRE limpo e claro, você vai olhar aquele número, você sabe exatamente isso. Esse número que me deu é o lucro de fato. Ponto. E vou te falar um negócio, Cris. Vou te falar, a maioria das empresas que se endividam e até quebram é porque não fazem isso. Olham só dinheiro em caixa. Mas imagina a diferença na barriga da gente, ó. Pensa, empresário aí, ó, na dor de barriga, na verdade, né? Ou na dor de cabeça. Ah, eu tenho uma empresa que eu não sei
quanto que eu vou ganhar, não sei quanto que eu vendo, não sei quanto que eu tenho de provisão, não sei quanto que eu vou precisar para comprar equipamento novo, não sei nada. Aí toda hora tá correndo atrás da máquina, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Como é que fica a dor de barriga e a dor de cabeça e a sensação corporal? Agora, se você tem tudo isso organizado, quando você começa a ter uma vida organizada e consegue prever o futuro através daquilo que, por exemplo, é um DRE, você consegue tomar decisões muito mais assertivas, comprar melhor, colocar o teu dinheiro num lugar que é melhor, de repente até num produto que vende mais, tudo isso, porque simplesmente enxergou o todo, enxergou o que tinha na frente. Aí muda a sensação, nossa, dá uma sensação de poder. Eu posso tomar a decisão certa. Eu não preciso mais ficar correndo atrás da máquina. Então eu paro de apagar incêndio, organizo a minha empresa, organizo os processos dela e aí a lucratividade aparece por conta própria. Total. Parece mágica, mas não é. É simplesmente por tomar as decisões assertivas, né? Eu costumo fazer uma brincadeira assim, ó. Imagina a seguinte situação, ó. Você pega uma venda, coloca no teu olho, aquelas bem pretas, assim, que você não enxerga nada. Coloca no teu olho. Aí você entra no carro e sai dirigindo pela estrada. Vai dar certo? É muito provável que vai bater esse carro. Muito provável. Né? Eu não sei se faz... acho que eu não tiro o carro da garagem sem dar um BO fazendo isso. Nem da nossa garagem. Nem da nossa garagem. Eu acho que não sai. Naquele buraquinho que tem ali na Mas se sair, não sei se eu saio do condomínio sem fazer isso. Impossível. Não tem... Embora o carro apita, né? Que vai bater, mas e aí? Tá apitando da esquerda ou da direita? Onde é que eu vou? Tem como saber, né? Não tem como saber. Não tem nem como saber se vem um cachorro passando ali que ele tá fazendo uma barulho. Criança? Uma criança. De lado, alguma coisa, sei lá. Pode dar muita coisa ruim. É os incêndios, né? Do vendado. Agora veja bem, ó. Como é que você vai dirigir a tua empresa sem olhar o DRE? É como se você estivesse dirigindo o teu carro vendado. Você está totalmente vendado, você está cego do que está acontecendo. E o pior, Cris, é que uma empresa ela nunca quebra do dia para a noite. Uhum. Uma empresa nunca quebra rápido, assim, sem dar sinais. Ela nunca fica mal sem dar sinais. Ela vai dando sinais. O tempo inteiro ela está dando sinais. Ó, tá ruim aqui, tem que melhorar isso, vai faltar para essa previsão, vai faltar para essa despesa, vai faltar aqui, tem que vender mais. Mas se você não olha o DRE, você não consegue ver isso. Quando você olha o DRE, você tem uma visão clara das coisas. E eu atendo vários empresários que chegam no Café com Consultoria, Cris, é muito comum essa pergunta. Campa, eu vendi horrores. O ano passado estourei a boca do balão, mas eu não vi dinheiro. Aí eu pergunto, e o teu DRE? Ah, mas pois é, o que é o DRE? Não sabe. Não sabe. Por quê? Quando você olha o DRE, você consegue entender. Tô vendendo. E cadê o dinheiro? Onde que tá? Peraí, o teu CMV está alto. O que significa o CMV alto? Você está com muito estoque parado, muitas vezes. Está com o estoque parado. Às vezes, a tua despesa está muito alta perante a tua receita. Uhum. Às vezes, você está precificando errado. Porque se eu olho o DRE, é muito fácil eu precificar. Eu consigo projetar a minha demanda de vendas e eu precifico com base naquilo ali. Olha, para eu vender isso, eu tenho que cobrar isso aqui. Então, você consegue fazer. Às vezes... tá lá, não está atualizando os custos de produto, né? Então o CMV está mascarando. Sim. E aí, obviamente, não vai ver a cor do dinheiro. Então, para mim, assim, ó, muito mais importante do que dinheiro é você olhar lucro. Não adianta a empresa faturar e não ter lucro. Não adianta a empresa faturar 1 milhão no mês se ela gasta 900 e os 100 mil serve para pagar toda a despesa dela ainda ali, né? Despesa fixa. E já gastou 900 com as variáveis. Não tem sentido. Trabalhou pro diabo da risada. Não tem sentido. Então é aquela história do correr atrás do rabo, ficar correndo, tipo aquela rodinha que tem do esquilinho lá, corre, não sai do lugar, a empresa não evolui, o empresário está sempre estressado. Por quê? Porque não está olhando os números, né? Exatamente. Não tá dirigindo com aquela venda. Com a venda. É. Uhum. E sabe o que é pior ainda? Vou falar um negócio que eu até não falei ali nos erros. Amigo. É que o erro, você me perguntou de quem faz o DRE, né? Mas para mim, assim, ó, o maior erro na gestão financeira das empresas, esse é batata. O maior erro é você ter um negócio que eu chamo de CPF-NJ. Esse presta atenção, pelo amor de Deus, se tu faz isso... Para ontem. Para já. Ontem, não é hoje, é ontem para de fazer isso. O que é o CPF-NJ? É quando você mistura dinheiro do teu CPF com dinheiro do teu CNPJ. Ou seja, quando é tudo um bolo só.
Não tem uma separação. Tem que pagar colégio dos filhos, pega dinheiro do caixa. Tem que ir no mercado, pega do caixa. Faltou da empresa, passa no cartão de casa. Vou comprar lanche para a equipe aqui hoje de tarde, vou fazer um agrado para eles. Tira do caixa. Tira do caixa, tira ali. Então você fica lá picando, fica lá, mas hoje eu preciso de dinheiro, pega 1.000 aqui. Amanhã precisa, não sei o que, pega lá, paga a luz, paga a escola, faxineira. Aí vai no mercado, faz uma compra única. Coisa para casa, coisa para empresa, passa no cartão de casa. Mistura tudo. Se eu misturo, Cris, como é que eu vou apurar resultado? Impossível. E outra coisa. Nem sabe se a empresa está matando o teu CPF ou se o teu CPF, você como pessoa física, está matando a tua empresa. Porque tá tudo num bolo só, tu não sabe qual é gasto de quem, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa assim, ó. Eu aposto com você, Cris. Até agora, todas as pessoas que têm um CPF NJ me dizem assim, Campa, mas eu tiro tão pouquinho pra minha vida assim, pessoal. É verdade. Daí eu pergunto assim, você já somou, filho? Já somou aí todo mês? Vê se é pouquinho? Não soma. Então começa a somar. Mas eu tiro só pra viver, de vez em quando eu vou ali jantar fora, só isso. Pois é, mas tá tirando, não tá vendo, não tá tendo gestão. Então são duas coisas totalmente separadas, a gestão da empresa e a gestão de casa. Porque o que é o ideal? Sempre quando eu falo isso eu arrumo inimigo, Cris. Não sei se eu falo aqui, eu vou falar, eu acho, né? Fala. Tudo pro teu bem. O que é a gestão ideal? Gestão financeira ideal. O dono de empresa, veja bem que eu vou te falar, o dono que trabalha. O que é trabalhar? Exerce um papel na empresa, tem um cargo com uma responsabilidade. Dono que trabalha, ele tem que retirar mensalmente um valor fixo a título de prolabore. O que é o prolabore? É o salário do dono. Então, se eu trabalho, eu recebo esse salário. Eu, por exemplo, eu tenho sociedades em algumas empresas que eu não trabalho. Eu não tenho prolabore lá, eu não ganho 1 centavo por mês. Porque eu não trabalho lá. Mas a empresa é tua e tu não ganha nada. Mas eu não trabalho. Prolabore eu não ganho. Vou te falar onde é que eu ganho. Então, mensalmente não ganho porque eu não trabalho. Prolabore é de quem ganha. E aqui tem outra coisa. Ó. Prolabore é de quem trabalha. Prolabore é quanto você vale para a empresa. Veja bem, ó. Digamos assim, ó. Digamos que eu e a Cris vamos fazer uma sociedade amanhã. Estou fugindo do assunto aqui, mas é importante a gente falar nisso. Tudo tem a ver com finanças, tudo tem a ver. Né? Eu e a Cris decidimos que amanhã a gente vai abrir uma oficina mecânica, tá? Eu vou ser o mecânico e ela vai cuidar do administrativo. Eu sento lá, fico lá, chegou o carro, eu coloco a mão na graxa, vou lá, tiro peça, conserto. A Cris não, a Cris compra, vende, paga, gerencia os funcionários, contrata, demite, vai lá com o contador fazer ajuste, vê isso, cria estratégia de marketing. Faz o planejamento, crescer, faz os processos, parcerias. Faz de tudo, faz tudo isso. Veja bem, ó, a Cris, ela está exercendo o papel de diretora da empresa. Eu estou de mecânico. Como é que seria o certo? Bom, se eu fosse pegar um mecânico tão bom quanto eu. O mecânico custa 6. Não, mas eu sou melhor do que esse. Então tá, eu custo 8. Eu ganho 8. A Cris como diretora, ela não pode ganhar igual a mim. Quanto que vale um diretor de empresa? Vale 15, 20. Então, esse é o jeito certo, tá? Mas o mecânico é a base da empresa. Mas o mecânico é base, mas peraí, quanto vale um mecânico? Então, tira você de base e coloca outro. Essa é a lógica. Vou fazer inimigo agora, né, Cris? Mas isso é uma gestão eficiente de se ter uma empresa, tá? Gestão eficiente, profissional. Não é assim, um faz meia coisa, o outro faz tudo, a gente ganha igual porque é sócio igual. Não. Prolabore é quanto você vale para a empresa. É o que você produz. Tá, mas e o percentual onde é que entra nessa parada? O percentual entra lá no final do ano, Cris. Lá no final do ano, quando a gente fecha o DRE do ano e a gente apura o lucro do ano. Então tá, Cris, todo mês eu, como mecânico, estou ganhando 8.000. Você, como diretora, está ganhando 15. Aí lá no final do ano, lá eu tenho, digamos, 80% da empresa e a Cris tem 20. Veja bem, ela mesmo tendo um percentual maior pelo que ela exerce, o que ela vale, ela está tirando mais mês a mês. Agora lá no final do ano, a gente apurou assim, sobrou 2 milhões, digamos. Que empresa boa essa. Empresa boa, oficina boa, né? Oficina boa essa. Mas sobrou 2 milhões. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos pegar metade desse valor, vamos reinvestir na empresa e outra metade vamos rachar. Aí sim, eu tenho 80%, então eu vou tirar 800 mil e ela vai tirar 200. Sim. Aí é o profissional aquilo que você... É proporcional àquilo que você tem de cotas na empresa. Ou seja,
Prolabore é quanto você vale para quem trabalha, divisão de lucro. Então, naquelas empresas que eu tenho sociedade, onde eu não trabalho, o meu ganho é esse. Lá no final do ano, se der lucro, beleza, tira. Se der prejuízo, paga. E mensalmente, quanto que eu ganho? Nada. Não estou trabalhando lá. Moral da história, então. Divisão de lucros é proporcional às cotas da sociedade que você tem na empresa e é no final do ano, quando faz a apuração do DRE. Total. E o Prolabore, vou falar bem, uma linguagem bem chula, é o salário de quem trabalha, do dono que trabalha na empresa, Salário de quem pela trabalha. função que ele exerce dentro da empresa. E eu falo isso, assim. Cris, porque eu já peguei umas aberração do tipo assim, ó. A pessoa, duas amigas lá, vão botar uma loja, por exemplo. Meio a meio, vai 100 mil cada uma, bota 100 mil. Daí uma se mata a trabalhar de 8 da manhã a 10 da noite, a outra tá lá em casa, bonitinha, chega final do mês, esse mês deu 5 para cada uma, esse mês deu 10 para cada uma. Tá errado, tá tudo errado. Prolabore é quanto você vale para quem trabalha, ponto. Ou sociedade de dois irmãos lá, por exemplo, que o irmão nem trabalha mais na empresa, nem está fisicamente na empresa. Mas já é tem meu irmão. outra empresa e ele continua ganhando Prolabore todo mês. Não faz sentido isso. Tem que ser certo, tem que ser justo. Até para a equipe depois enxergar que você está sendo justo. Total. Né? Com você mesmo. Funcionário nenhum que seja aquele bom, que seja aquele de caráter, vai querer ver o seu chefe que ele admira ser prejudicado. Nem por ele mesmo. Exatamente. E como é que se faz o DRE de forma correta, então, Campa? Como é que é o jeitinho de fazer DRE para deixar, assim, esse sabor pro pessoal que está com a gente? Vamos falar do jeito certo de fazer o DRE. Como que faz o DRE? Não é nem o jeito certo, é o jeito que é para ser. DRE se faz assim. Geralmente os sistemas de gestão têm, tá? Eles têm, mas você tem que olhar duas coisas lá no teu sistema de gestão. A primeira é, se ele está dando, três coisas, vamos falar aqui, três coisas. É se ele está dando para você a apuração pelo teu regime de competência, fala lá com o teu fornecedor, com o teu suporte, lá, olha, cara, o DRE aqui ele me dá por competência? Beleza, então tá. Se ele disser que é por data de pagamento... Tá errado aí no DRE. Aí é um DFC bonitinho, DFC demonstrativo de fluxo de caixa. DRE é sempre por competência. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que olhar é o seguinte, eu consigo considerar aqui o meu planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Provisão, depreciação e reserva. Consigo encaixar nele? Consigo. Então tá massa. Beleza. E a terceira coisa é que tem uma formulazinha de algumas coisas que tem que aparecer ali no DRE, tá? A primeira coisa que tem que aparecer é a tua receita líquida. O que é a tua receita líquida? É a receita que você teve menos as despesas variáveis, tá? O que é a receita que eu tive? Receita é tudo que... Venda. Venda, se você tem aluguéis da empresa, né? Sempre coisa da empresa. Tem aluguéis da empresa, tem venda, coisa de juro, receita. O que entrou efetivamente... Entrou, vai entrar. Lembrando que vendi em 10 vezes no mês, aquele valor total é a receita. Não interessa como eu vou receber. Então, considerou a receita. Aí você vai descontar as despesas variáveis, Cris. O que são as despesas variáveis? Existe uma diferença entre despesa fixa e variável. Despesa variável é aquela que só acontece se uma venda acontecer. Tá? Por exemplo, comissão, impostos, taxa de cartão de crédito, imposto sobre venda, não sobre salário, né? Sobre venda. Se você não vender nada, você não tem comissão de vendedor para pagar, você não tem taxa de cartão de crédito, custo de boleto, e você também não tem imposto sobre vendas para pagar, porque você não vendeu nada. Então isso é uma despesa variável. Precisa de uma venda para acontecer. Isso é uma despesa variável. Então, tirando isso, fazendo a receita menos a despesa variável, você tem a receita líquida, tá? Sobre a receita líquida, você tira o CMV. O que é o CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Ou seja, aquelas mercadorias que você vendeu, quanto é que ela está custando para você ali dentro. E tem uma fórmula para isso. A fórmula é assim, ó. O estoque lá no início do mês, quanto estava o teu estoque no início do mês, mais as tuas compras, menos o estoque final. Essa é uma fórmula para você calcular o CMV. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar o CMV da receita líquida e você vai ter um negocinho chamado margem de contribuição bruta. Tá? Vai ter esse indicador. Depois você vai olhar esse indicador, você vai tirar as tuas despesas fixas. O que são as despesas fixas? É tudo aquilo que é o meu custo porta aberta. Se eu vender ou não vender, eu vou ter esse custo igual. Salário. Se eu não vender nada, eu tenho que pagar salário ou posso dizer ao meu funcionário, não vendi, não vou te pagar? Tem que pagar salário. Tem que pagar salário. Luz, energia, né?
vai estar com as lâmpadas ligadas ali de qualquer jeito, os freezer ligado no caso. Ar-condicionado, ar-condicionado, tudo, né? Telefone, contador, tudo isso aí são despesa fixa. Aluguel, se é o caso, aluguel, da sede, da empresa, condomínio, esse tipo de coisa, condomínio, tudo tem que pagar igual, vendendo ou não vendendo. E aqui as pessoas às vezes confundem, mas isso aí varia todo mês, então é variável. Energia elétrica é um negócio que mais é, mas ele varia todo mês, então é variável. Não, variável se não vender não existe a despesa. A conta de luz, energia, né? Vulgo luz. Varia todo mês, mas é uma despesa fixa, porque você não precisa de vender para ter esse custo. Vai gastar você vai ter luz esse igual. Custo, vai gastar. Então é uma despesa fixa. Então o que você faz? Você desconta a despesa fixa da margem de contribuição, você tem o lucro bruto. Tá? Lucro bruto. Aí depois você desconta os investimentos. O que são as contas de investimento? As contas de investimento é aquilo que você está comprando para imobilizar a tua empresa, um patrimônio, um ativo. Por exemplo, estou comprando um caminhão. Estou investindo nesse caminhão, algo que eu possa vender. Então, desconto esse valor e aí sim eu vou ter meu lucro líquido. Esta é a fórmula do DRE. Tá? Eu sei que é muita coisa pra gente falar numa live, né? Mas geralmente os sistemas eles têm isso pronto. Inclusive, os meus alunos do Empreendedor Líder sabem que eu dou uma planilha, né? Que às vezes o sistema não tem tudo isso. Então, lá no módulo 6, eu vi que tem gente aqui do 2.1 e do 3.0, Cris. Lá no 2.1 e no 3.0, inclusive, é o único módulo que coincide, né? É no módulo 6. Lá tem essa planilha para você baixar e fazer teu DRE bonitinho e a aula ensinando tudo aquilo, aprofundando aquilo, tudo que eu falei está lá no módulo 6. Mas esse é o jeito certo de você apurar o DRE. Então olha lá com o teu sistema, se você tem sistema, se ele está trazendo essas informações. Show de bola. Isso é imprescindível para a vida de um empresário que quer crescer de maneira ordenada, que quer crescer de maneira sustentável a empresa dele, né? Se você é um empresário que quer crescer de maneira ordenada a empresa, começa a olhar os teus números, começa a olhar. Muitas vezes pelo DRE você consegue enxergar pequenas torneiras abertas. O que são as torneiras abertas? Aqueles gastos que não fazem sentido algum e que tá comendo dinheiro, está comendo lucro. Então ali você enxerga, isso aqui dá para cortar, isso aqui eu vou investir, eu vou investir uma automação aqui que vai ajudar eu poder ter maior resultado no final do mês. Eu estou gastando aqui com esse negócio de WhatsApp, mas o pessoal não está respondendo, né? Lembra? A gente até lembra, estou gastando com essa ferramenta, mas o pessoal está usando. Exato. Então, se não está usando, corta. Se está usando e está sendo produtivo, vai lá e continua. São as pequenas torneiras abertas, né? Que vão gastando a água ali. Eu tenho um amigo meu, Cris, que ele tem o que eu chamo de eu-presa, tá? O que é uma eu-presa? É uma empresa de um homem só. E ele tem um negócio, ele vê, mas eu preciso um negocinho lá, preciso contratar um serviço, é R$100 por mês. Aí ele olha, mas é baratinho, é R$100. É só 100. Aí depois, mas eu preciso não sei o que é 80. Mas é só R$80 para eu ter isso, aí ele contrata. Mas é só 200 por mês, aí ele contrata. Aí chega final do mês, ele olha lá, cadê o dinheiro dele? Sumiu. Então, às vezes, pequenas despesas, quando somadas, elas dão um volume gigantesco. Teve uma vez, Cris, eu falo isso e eu me lembro, uma vez quando a gente morava lá em Passo Fundo ainda, no apartamento, tinha uma torneira em casa, a torneira da cozinha, que ela ficava pingando. E a gente não dava muita bola para aquilo, uma gotinha de vez em quando, bota ela pro lado, nem faz barulho chato, ali tá de boa, né? E um dia eu me incomodei com aquilo, mas será que isso tá gastando água mesmo? O que eu fiz? Antes de dormir eu pensei assim, vou colocar uma jarra embaixo, né? E coloquei uma jarra embaixo daquela torneira. E eu imaginei que no outro dia, chegar lá ia estar um tanto assim, mais ou menos. Sabe o que aconteceu? Ela transbordou aquela jarra durante a noite. Transbordou aquela jarra. Então, de gotinha em gotinha, encheu uma jarra, e era uma jarra grande, acho que de uns 2 litros, ela transbordou. Mandou arrumar a torneira? Mandei arrumar imediatamente. Digo, olha, não é nem pelo dinheiro gasto, né? Mas, o desperdício de água potável. Uma vergonha na cara aquilo, né? Uma vergonha desperdiçando isso. Então, de gotinha em gotinha, de despesinha em despesinha, de real em real, que você não está olhando muitas vezes, que você não está dando atenção, você tem um prejuízo gigantesco no final do mês. E você está dirigindo de novo, está dirigindo vendado, porque não está olhando essas coisas. Então essa jarra é o DRE que fez você enxergar quanto estava gastando que não precisava gastar. Boa, exatamente. O DRE é da jarra. Antes eu não media, né? Ele tava de boa, não media. Né? Verdade. Aí comecei a medir, exatamente. O susto quando a gente mede, né? É verdade. Uhum. E qual é um pequeno passo para o pessoal que está aqui hoje, que ouviu tanta informação, de repente já sabia tudo,
De repente não sabia nada dessas informações. O que é o primeiro passo para poder colocar em prática e ir rumo ao DRE? Eu achei que você ia me perguntar isso, eu estava pensando, porque em DRE não existe assim um primeiro passo, né? Existe um passo único que é fazer o DRE. Mas vamos tentar imaginar momentos, né? Eu não sei aqui exatamente em qual momento, a gente falou tanta coisa, eu não sei cada um de vocês e quem vai assistir a gravação, em qual momento que tá. Mas, por exemplo, se eu estou misturando dinheiro de caixa, dinheiro da empresa com dinheiro meu, dinheiro do CNPJ com dinheiro do CPF, primeira coisa é parar com isso. Imediatamente para de misturar. Empresa é empresa, casa é casa. Agora, se o teu momento puxa, eu nunca... Define um Prolabore. Né? Define um Prolabore, viva com aquilo, né? Te vira com aquilo, para de esbanjar, né? Agora, se o teu momento puxa, eu não estou controlando nada, não estou lançando nada, comece a lançar. Já lanço, já fecho caixa, já faço tudo bonitinho, então está na hora de você pensar no teu DRE. Então, neste caso, Cris, dá para dar um primeiro passo. Acho que olha o teu sistema, vê se o teu sistema tem essas coisas que eu falei. Mas meu sistema não tem? Poxa, procura uma planilha. No Google tem trocentas planilhas de DRE, você já sabe, já te falei o que tem que ter. Procura uma planilha, baixa uma planilha. Se você está no Empreendedor Líder, módulo 6, tem a aula lá e tem lá para você baixar. Mas se não, você baixa qualquer planilha, desde que tenha o que eu te falei, e começa a fazer o teu DRE já nesse mês aqui. O resumo é o seguinte, essa é a frase que eu quero que você guarde, anota aí, Dinheiro não aceita desaforo, tá? Talvez o teu marido, a tua mulher até aceite e te perdoe, mas o dinheiro ele não vai perdoar. Se você tratar mal o teu dinheiro, ele não vai te tratar bem, não. Então o dinheiro tem que ser levado à risca, tá? À risca mesmo. Você que está gerindo uma empresa sem analisar um DRE com essas coisas que nós te falamos, tá? Você está dirigindo um carro vendado e uma hora você vai bater. E o estrago vai ser grande. E aí você vai chorar e vai dizer assim, por que que isso aconteceu comigo? Que eu trabalho muito bem, meu produto é ótimo, tá? Então, é importante olhar todos esses números, saber que dinheiro em caixa não é lucro e que a falta de dinheiro não é prejuízo. E é isso. Então vamos lá, pessoal. Então a gente agradece demais a participação de vocês aqui. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau.